Isaías 40, versículo 28 até o versículo de número 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins, dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Verso 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até aqui, até o versículo 31, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o poder é algo que os seres humanos buscam, e buscam de maneira desesperada, buscam de maneira incessante em relação ou para com as suas vidas, o poder. De certa forma, isso acaba mostrando o vazio do coração do ser humano e alguma forma específica que eles procuram preencher esse vazio, ou seja, o vazio dos seus corações. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que os seres humanos, eles procuram demonstrar certa força. Os seres humanos, eles procuram passar certa ideia de domínio. Os seres humanos, eles procuram ter uma certa superioridade em relação ao seu próximo, em relação às demais pessoas. É por isso que os seres humanos, dentro dessa ânsia, desse desejo, eles procuram os meios mais variados possíveis de obter, entre aspas, esse poder para si, esse poder para as suas vidas. Alguns procuram, através dos cargos públicos, das funções que porventura elas venham ocupar, tendo, segundo elas, determinado poder. Outras procuram através dos recursos materiais, porque segundo elas pensam, segundo elas raciocinam, quanto mais elas possuem no sentido material, mais poder, vamos assim dizer, elas detêm. Infelizmente, essa é a triste realidade que caracteriza, no geral, a raça humana, os homens no seu sentido geral. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, todas essas tentativas, absolutamente todas essas tentativas, elas são vãs. Por quê? Porque no máximo, os homens, eles gozam de algum poder, mas isso a gente pode enxergar, isso a gente pode perceber que é um poder temporário, vamos assim dizer, ele não dura para sempre na vida das pessoas. E a razão para essa constatação, a razão para esse fato, ela é simples. Por quê? Porque somente o nosso Deus, somente o nosso Senhor, Ele é poderoso. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, nós podemos afirmar, nós podemos crer que Deus, Ele não só é poderoso, mas Deus, Ele é todo-poderoso. Ele tem o poder no seu sentido supremo, Ele detém o poder no seu sentido absoluto. Isso é o que nós chamamos de onipotência divina, isso é o que nós chamamos de onipotência de Deus. Deus, Ele pode tudo, Deus, Ele pode todas as coisas. Sim, somente Deus, Ele detém, Ele possui todo o poder. Então, nessa aula de hoje, com a graça de Deus, eu queria que nós considerássemos mais esse atributo divino, a sua onipotência. A gente já considerou a onisciência de Deus, a gente já considerou a onipresença de Deus, e hoje a gente vai considerar, no seu sentido mais específico, a onipotência de Deus. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que o título da nossa aula na manhã de hoje é Ele tudo pode, a onipotência de Deus. Ele tudo pode, a onipotência de Deus. Então, basicamente, a gente vai procurar dividir a nossa aula em 3 momentos, em 3 tempos, vamos assim dizer. No primeiro instante, a gente vai procurar definir o que seja a onipotência aplicada à pessoa de Deus.
No segundo instante, a gente vai procurar trazer algumas características da onipotência divina. E no terceiro instante, a gente vai ver algumas manifestações da onipotência de Deus. E concluir, como a gente sempre faz, a nossa aula com algumas lições, pelo menos 3 lições de ordem mais prática para as nossas vidas. Então essa é a nossa proposta de aula hoje pela manhã. Contudo, antes de nós seguirmos na sequência da nossa aula, trabalhando o primeiro ponto, ou seja, a definição de onipotência de Deus, eu queria saber da parte dos irmãos, das irmãs, se dentro disso que a gente falou, nesse momento introdutório, há alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento que porventura alguém desejasse fazer. E se assim tiver, que possa fazer agora, para que assim a gente possa seguir na nossa aula. Tudo entendido, meus irmãos? Tudo compreendido, minhas irmãs, nessa parte inicial? Sim? Sim? Muito bem. Então vamos lá. Em primeiro lugar, definição de onipotência de Deus. Definição de onipotência de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente escuta essa expressão onipotência, e quando a gente aplica essa expressão à pessoa de Deus, onipotência de Deus, o que será que vem à nossa mente? O que será que vem ao nosso coração? Qual é o conceito, qual é o entendimento que nós temos acerca desse atributo de Deus, ou seja, a onipotência? Eu queria trazer aqui uma definição, como eu sempre gosto de trazer, Dr. Heber Campos, que ele fala de maneira muito prática o que seja a onipotência divina. Veja o que ele diz, abro aspas, a onipotência divina, ou o poder de Deus, é a sua capacidade, a capacidade de Deus de fazer acontecer aquilo que ele deseja, que Deus deseja, e determina que aconteça, seja na área física, seja na área moral, seja na área espiritual. Perceba que é uma definição curta, mas de certa forma ela abrange o entendimento, a compreensão que eu, você, todos nós devemos ter da onipotência divina. Eu vou repetir, é a capacidade que Deus tem de fazer acontecer aquilo que Ele deseja e determina que aconteça, quer seja na área física, quer seja na área moral, quer seja na área espiritual. Dito de outra forma, falar de outra maneira, significa dizer, meus irmãos, significa dizer, minhas irmãs, sua ideia, o seu pensamento, o seu propósito, ele é um ato que vai ser realizado inevitavelmente. Por quê? Porque Deus, ele tem essa capacidade, porque Deus, ele pode fazer. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque quando nós tratamos acerca desse aspecto específico, ou seja, o poder de Deus, a sua onipotência, se faz necessário, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, se faz necessário nós traçarmos uma diferenciação, uma distinção, ao analisarmos o poder de Deus propriamente dito, que nos ajuda a entendê-lo, que nos ajuda a compreendê-lo melhor. Ou seja, quando a gente fala do poder de Deus, dois aspectos devem ser levados em consideração.
Quando nós falamos, repito, acerca do poder de Deus, 2 aspectos devem ser levados em consideração. Qual o primeiro aspecto? Aquilo que nós chamamos de poder absoluto de Deus. Poder absoluto de Deus. O que é isso? É aquele poder por meio do qual Deus ele pode fazer aquilo que não vai fazer, mas é possível ser feito. Isso é o que nós chamamos de poder absoluto de Deus. Ou seja, é o poder por meio do qual Deus ele pode fazer aquilo que ele não vai fazer, mas ele tem condições de executar, ele tem condições de fazer. E aí você fica a se perguntar, mas como é isso na prática? Você fica a se perguntar, como é isso em termos de referência bíblica? Eu queria chamar a atenção pelo menos a um texto para comprovar esse fato. Que fato? O poder absoluto de Deus. Ele pode fazer tudo, inclusive aquilo que ele não faz, porque ele tem essa capacidade. Olha só aí, Mateus capítulo 3, versículo 9. Mateus capítulo 3, versículo 9. O que é que nós temos aqui? Nós temos a pregação de João Batista. Mateus 3, 9. E nessa pregação de João Batista, ele de certa forma faz uma censura. Ele faz uma censura à classe religiosa dos seus dias. E quais eram as classes religiosas dos seus dias? Pelo menos 2, os escribas e fariseus, que procuravam ser batizados por João Batista, mas não com o mesmo sentimento que a maioria das pessoas procuravam, que era a contrição, que era o arrependimento. Então eles faziam aquilo simplesmente por fazer, não era algo genuíno que brotasse de fato de um coração contrito diante de Deus. E em face a essa realidade, João Batista ele traz uma crítica para os escribas e fariseus. Olha só, e dentro dessa crítica a gente observa aquilo que a gente chama de poder absoluto de Deus. Deus pode fazer tudo, até aquilo que ele não faz, propriamente dito. Olha só, Mateus capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, João Batista falando dessa palavra repreensiva às classes religiosas do seu tempo. Ele diz, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Veja, porque eu vos afirmo que destas pedras, no caso aqui é uma aplicação figurada aos escribas e fariseus, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, se fosse da vontade de Deus, Deus transformaria aquelas pessoas religiosas que tentavam ser batizadas, mas não com o coração contrito no seu sentido genuíno, mas se Deus quisesse, ele podia transformar aqueles corações, ele podia transformar aqueles religiosos e fazê-los dele verdadeiros filhos de Abraão. Porque infelizmente os judeus, eles tinham essa concepção errada. Eles pensavam que pelo fato de descenderem de Abraão no seu sentido físico, eles eram filhos espirituais de Abraão. Não eram. Mas conforme João Batista aqui nos ensina, Deus poderia fazer isso se assim desejasse. Deus poderia transformar os corações daqueles religiosos e eles seguirem ou procurarem o batismo de João realmente com um arrependimento genuíno nos seus corações. Poder fazer isso Deus poderia, mas não fez. Então o que é isso? Poder absoluto de Deus. Ele pode fazer tudo, inclusive aquilo que ele não faz, porque ele tem essa capacidade suprema, essa capacidade absoluta. Então, quando você observa, meus irmãos, minhas irmãs, na vida, existem inúmeras possibilidades de fatos acontecerem, de fatos se darem. Então, se a gente for pensar nessa questão da onipotência divina, Deus ele pode agir em cada uma dessas inúmeras possibilidades. Contudo, conforme a gente vai ver um pouco mais adiante, ele faz a opção de uma, mas não é que ele só tem a capacidade de fazer essa, não, ele pode fazer tudo, agora ele escolhe determinadas coisas para serem feitas. Por quê? O seu poder ele é absoluto. Quer ver um outro exemplo que talvez esclareça melhor isso que nós estamos colocando aqui? Também no livro de Mateus, também no Evangelho de Mateus, só que mais adiante, já no final do Evangelho, Mateus capítulo 26, talvez esse texto ele esclareça melhor. Mateus
capítulo 26. E já aproveita e deixa, porque o segundo aspecto que a gente vai mencionar do poder de Deus, a gente vai voltar para esse texto. Não para o versículo que a gente vai ler agora, que é o versículo 53, mas o versículo seguinte. Mateus 26, versículo 53. Qual o contexto aqui dessa passagem? A prisão de Jesus, quando ele estava ali no Getsemane. E aí Pedro, ele toma iniciativa para que evitasse que Cristo fosse preso, como se Pedro pudesse fazer alguma coisa para que isso viesse a acontecer. E de certa forma Cristo disse: Pedro, te acalma, porque não é assim que as coisas acontecem. Se Deus quisesse, o meu livramento ele poderia acontecer normalmente, porque olha só o que aconteceria. Mateus 26, versículo 53. Olha só o que Cristo diz. Olha só, Mateus 26, 53. Cristo disse: acaso, veja, pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então, Pedro, se Deus quisesse, Ele tem poder para mandar 12 legiões de anjos, considerando que uma legião de anjo, pegando aqui o princípio da legião dos soldados romanos, consistia aproximadamente no exército de 6.000 pessoas. Deus poderia mandar naquele momento em que as pessoas estavam tentando prender Jesus e acabaram prendendo Jesus, Deus poderia mandar nada mais, nada menos do que, se você multiplicar isso 12 por 6, 72 mil anjos, só para livrar Jesus. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Então veja que isso é o que nós chamamos de poder absoluto de Deus. Deus ele pode fazer tudo, inclusive aquilo que ele não faz, no sentido da concretização da sua vontade, mas poder ele tem. É diferente do que acontece conosco. Muitas vezes a gente traça os planos, muitas vezes a gente faz os nossos projetos dentro daquilo que a gente pode. Se a gente for pegar a questão financeira, dentro daquilo que cabe dentro do nosso orçamento. Deus não, ele não precisa fazer essa avaliação, ele pode fazer tudo. Agora não faz, mas poder ele tem de fazer todas as coisas, ok? Então veja, quando você pensar em poder de Deus, a primeira coisa que você deve entender é isso, o que nós chamamos de poder absoluto de Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, existe algo também, um outro aspecto ligado ao poder de Deus, que nós chamamos de poder ordenado de Deus. Veja que existe uma diferença: poder absoluto de Deus e poder ordenado de Deus. O que é isso? É aquele poder por meio do qual Deus ele faz aquilo que tem decretado. É aquele poder por meio do qual Deus ele faz aquilo que tem decretado, a saber, aquilo que ele tem ordenado, a saber, aquilo que Deus tem disposto a fazer. É a concretização da sua vontade. Então veja, Deus ele pode fazer tudo e todas as coisas, porém ele faz aquilo que ele mesmo determinou. Ele faz aquilo que ele mesmo decretou, e nada pode impedir a execução do decreto divino. Por quê? Porque Deus ele é todo-poderoso. Voltem a sua atenção a esse texto aí de Mateus. A gente viu o versículo 53, que fala da capacidade que Deus tinha, se assim o quisesse, de mandar legiões de anjos. Se a gente fosse traçar aqui um número mais exato, mais de 72 mil anjos, só para livrar Jesus ali do exército romano. Mas olha só o que ele fala no versículo seguinte, Mateus 26, versículo de número 54. Olha só, por que Deus não mandou legiões de anjos para poder livrar Jesus da prisão? Porque ele não fez isso? Porque ele não tinha capacidade? Não. Porque ele não tinha decretado que aquilo ali acontecesse, porque se fazia necessário que Cristo fosse preso, fosse morto e assim cumprisse o plano de redenção divino. Olha só, versículo 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Está vendo aí, meus irmãos? É o que nós chamamos de poder ordenado de Deus. É aquilo que ele decretou e que inevitavelmente vai acontecer. Por quê? Porque Deus decretou, porque ele tem todo o poder,
porque Ele tem toda a capacidade de cumprir, de executar a sua santa vontade nas nossas vidas. E para tanto, Deus Ele age de maneira direta, para tanto, Deus Ele age de maneira indireta, para que essa vontade, através do seu poder, ela venha a ser realizada. Então, é o que nós chamamos de poder de Deus. O poder absoluto é o que nós chamamos de poder de Deus, o poder ordenado. Em relação ao poder ordenado de Deus, se faz necessário que a gente trace aqui uma observação, para que a gente possa entendê-lo ainda melhor, entendê-lo com mais detalhe. Meus irmãos, minhas irmãs, o poder ordenado de Deus faz com que Ele, Deus, haja de acordo com a sua natureza. O poder ordenado de Deus faz com que Deus Ele haja de acordo com a sua própria natureza. Deus Ele não pode se contradizer. Por que a gente diz isso? Por que a gente fala isso? Porque se a gente analisar no sentido mais específico, a gente vai ver algumas coisas, entre aspas, que Deus não pode fazer. E existem determinadas coisas que Deus não pode fazer? Sim. Deus Ele faz aquilo que está dentro da sua natureza. Mas aí fica a pergunta, aí fica o questionamento. Quais são algumas coisas que Deus Ele não pode fazer? Porque se assim o fizesse, Ele iria entrar em contradição ou iria de encontro com a sua própria natureza. Eu separei aqui pelo menos 6 coisas. 6 coisas que Deus Ele não pode fazer. Em primeiro lugar, Deus Ele não pode morrer, porque Ele é a própria vida. Deus Ele não pode morrer, porque Ele é eterno, Ele é a própria vida. Então, Ele não pode fazer isso. Em segundo lugar, Deus Ele não pode ser enganado, porque se Deus Ele pudesse ser enganado, isso demonstraria ignorância, limitação do conhecimento da sua parte. Isso não pode acontecer, vai em contra a sua natureza. Deus Ele não pode mentir. Por quê? Porque Ele é o Deus da verdade. Então jamais Deus mentirá, jamais, Ele não pode mentir. Vamos assim dizer, uma incapacidade, entre aspas, de Deus. Em quarto lugar, Deus Ele não pode ser tentado. Por quê? Porque tentação, de certa forma, é indício de limitação. É você não ter algo e você desejar, você cobiçar aquele algo. Não, Deus Ele tem tudo, então Ele não pode ser tentado, jamais, jamais, Ele não pode ser tentado. Em quinto lugar, Deus Ele não pode pecar, meus irmãos. Por quê? Porque Deus Ele é santo, e conforme nós vimos na semana passada, Deus Ele é 3 vezes santo. Então existe, repito, entre aspas, essa incapacidade de Deus. Jamais, jamais Ele pode pecar. E por fim, Deus Ele não pode deixar de manifestar a sua justiça. Deus Ele não pode deixar de manifestar a sua justiça. Por quê? Porque Ele é santo. Então, o exercício da justiça divina vai acontecer. De certa forma acontece agora, de maneira limitada, e vai acontecer no seu sentido pleno na consumação de todas as coisas. Por quê? Sendo justo, sendo santo, Deus Ele não pode deixar de retribuir em justiça o pecado, a malignidade humana. Então, quando a gente pensa no poder de Deus, a gente deve ter esses conceitos na nossa mente. Existe o poder absoluto de Deus, Ele tem inúmeras, eternas oportunidades de poder agir, Ele pode fazer qualquer uma delas. Existe o poder ordenado de Deus, que Ele só vai fazer aquilo que Ele decretou, e Ele só vai fazer aquilo que Ele decretou, desde que não entre em contradição com a sua própria natureza, com o seu próprio ser. Então é nesse sentido que a gente deve entender a onipotência de Deus. Em segundo lugar, características do poder de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma coisa assim admirável. É uma coisa assim que nos deixa boquiaberto. Quando você começa a analisar, quando você começa a meditar no poder de Deus, você vê alguns traços, algumas marcas que mostram que o poder de Deus, essa sua qualidade, esse seu atributo, ele é singular.
E somente Deus ele tem essa condição, somente Deus ele tem de fato todo o poder. E aí você fica a se perguntar, você fica a se indagar, mas quais são assim? Quais são as qualidades? Quais são as características desse poder onipotente, se bem que assim é redundância, né? Desse poder absoluto que Deus ele tem. Eu separei aqui pelo menos três características do poder de Deus. Em primeiro lugar, o poder, ele é essencial a Deus. O poder faz parte do próprio ser. O poder faz parte da própria natureza de Deus. Se houvesse essa possibilidade de você extrair o poder de Deus, ele deixaria de ser Deus. Que uma das coisas que fazem de Deus Deus é o fato dele ser todo poderoso. Olha só o que nos diz a palavra em relação a isso, que é o texto que a gente vai, não sei se vai dar tempo de recitar, né? Mas o texto que a gente recitou no início da nossa aula. Voltem aí, por favor, para o livro dos Salmos, Salmo 62, versículo 11. Salmo 62, versículo 11. Eu vou procurar ser um pouco mais rápido aqui nessas características, para a gente poder esmiuçar melhor as manifestações do poder de Deus. Olha só o que o salmista aqui diz, Davi aqui diz, Salmo 62, versículo 11. Veja, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto. O quê? Que o poder pertence a Deus. Nós não temos poder, meus irmãos. O máximo é uma função que você possa desempenhar que lhe dê uma certa capacidade de ordenar coisas. Você vai ver como aqueles que exercem cargos públicos, seja no poder legislativo, executivo, judiciário, mas aquilo passa. Aquilo não pertence às pessoas. Mais cedo ou mais tarde vai embora. Um poder que porventura a riqueza possa proporcionar. Quanto mais você tem, você pode mandar, mas depois que você perde suas condições materiais, você não manda mais em nada. É diferente porque aqui é dito que o poder pertence a Deus. É uma coisa inerente, é uma coisa natural, é uma coisa que faz parte da sua essência. Ele poder tudo e poder todas as coisas. E jamais ele vai perder essa característica em relação à sua vida. Ele pode tudo e poderá tudo sempre, dentro daquilo que está sendo executado conforme a sua vontade. Mas não só isso. Em segundo lugar, o poder de Deus, ele é ilimitado. Não tem como você assim medir. Não, Deus ele tem essa capacidade. Então, quando você chegar a essa conclusão, coloca aqui a infinitude dentro da marca que você condicionou o poder de Deus, porque é justamente isso que ele é. O seu poder ele é infinito, ele não tem fim, não se pode medir. Jamais. Olha só o que Paulo nos ensina acerca disso, lá em Efésios capítulo 3. Eu gosto muito desse texto, porque ele remete a essa realidade. O poder de Deus ele excede aquilo que a gente pode imaginar. E olha que a nossa imaginação ela é bem frutífera, ela é bem prodigiosa, mas em termos do poder de Deus vai exceder infinitamente isso que a gente vem a pensar. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Isso aqui é muito bom porque é uma verdade que o apóstolo Paulo fala dentro de um contexto onde ele ensina acerca da oração, que na verdade deve ser uma das nossas motivações a orar. Nós oramos a um Deus que pode todas as coisas. Então o que é que a gente deve fazer? A gente deve se sentir compelido a orar, estimulado a orar. Que ele pode fazer qualquer coisa, ele vai fazer. Ele pode, melhor dizendo. Se ele vai fazer porque está na sua vontade, aí são outros 500. Mas que ele pode. Então ore. Se for da vontade de Deus, saiba de uma coisa. Ele pode responder às suas orações. Olha só, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele diz, ora, referindo-se a Deus, aquele que é poderoso, veja, para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que? Do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então imagine o que Deus pode fazer.
E aí você coloca essa condição. Ele pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Não dá para esquadrinhar. Não dá para quantificar. Não. É ilimitado. O poder de Deus, ele é ilimitado. Então veja, o poder, ele é essencial a Deus. O poder em Deus, ele é infinito. Em terceiro lugar e último, dentro desse ponto, o poder de Deus, ele é eterno. Ele não foi poderoso simplesmente porque trouxe o mundo à existência. Antes dele trazer o mundo à existência, dentro de toda a sua complexidade, seja o mundo físico, seja o mundo espiritual, antes de todas as coisas, eternamente, Deus ele já era todo poderoso. O tempo, a sua criação, foi apenas mais uma demonstração desse poder infinito que Deus ele possui. Olhem só o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 20. Olha só que coisa fantástica, maravilhosa o apóstolo aqui nos ensina. Romanos capítulo 1, versículo 20. Ele falando da manifestação dos atributos de Deus, aquilo que nós chamamos de revelação geral, ele faz esse adendo, essa observação, apontando para esse fato. O poder de Deus, ele é eterno. Ele é eterno. Vejam só, Romanos capítulo 1, versículo número 20. Versículo número 20. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, porque os atributos invisíveis de Deus, veja, assim como o seu eterno poder. Aí Paulo complementa, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido, veja, por meio das coisas que foram criadas. E aí ele complementa, tais homens são por isso indesculpáveis. Então o poder de Deus é eterno, meus irmãos. Se ele não tivesse nos criado, se ele não tivesse feito os mundos físicos, os mundos espirituais, Deus ele já Deus ele era eternamente poderoso, todo poderoso. Então a criação nada mais é do que uma manifestação, uma das manifestações desse poder absoluto, desse poder completo, desse poder infinito que Deus ele possui. Então, quando nós consideramos essas três características do poder de Deus, que o poder é essencial a Deus, que o poder de Deus é infinito, que o poder de Deus ele é eterno, nós entendemos que esse atributo, ou seja, a onipotência é um atributo incomunicável. Somente Deus ele tem essa prerrogativa. Agora, de certa forma, esse atributo da onipotência de Deus, ele acaba sendo, em alguns momentos ou em alguns aspectos, um atributo comunicável de Deus. Por quê? Dentro da sua onipotência, Deus nos deu determinados, entre aspas, poderes para que a gente possa cumprir o seu propósito aqui nesse mundo. Por exemplo, Deus ele criou todas as coisas a partir do nada, mas algumas coisas Deus ele criou a partir de algumas coisas, e outras coisas Deus ele criou com a capacidade dessas coisas se reproduzirem, e dentre essas coisas nós podemos enxergar quem? Os seres humanos. Então Deus ele deu aos seres humanos esse poder, essa capacidade indireta de se multiplicar, de se reproduzir. Então Deus ele não faz Adão, agora eu não sei se é Adãos, acho que é Adão é quem? Se a gente for botar Adão no plural, como é que fica? Ou não tem Adão no plural? Peguei você? Peguei, né? Ainda bem que eu peguei o professor de português, então já não posso me culpar. Então vou pegar aqui Adão no plural, ele não faz vários eita. Agora complicou. Ele não faz vários números de Adão, vamos assim dizer, né? Do pó da terra, soprando a... Não. Ele fez um. E a partir dele, ele deu poder para que a raça humana se propagasse. É aquilo que a gente chama que indiretamente Deus ele exerce seu poder através da gente na reprodução. É por isso que a natalidade, a capacidade de gerar filhos, meus irmãos, é um privilégio muito grande, porque é através disso que a gente espelha em nossa vida esse atributo de Deus que é a sua onipotência. Deus nos fez capazes, a partir da união do homem com a mulher, de reproduzir seres conforme a sua imagem e semelhança.
Louvado seja Deus por causa disso. Olha só para a gente fechar aqui essa ideia. E aí fica essa pergunta, viu, Kenio? Como é o plural de Adão? A gente vai ver aí depois você me ajuda nessa resposta. Abram aí, por favor. Gênesis 1, 28. O 27, 28, só para a gente entender, né? Eita. Vamos correr. Diz o seguinte, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus, ele agiu o seu poder e formou o homem do pó da terra. E para esse homem, o que é que Deus diz? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, veja, multiplicai-vos, e mais, enchei a terra. Então, foi essa capacidade de reprodução que Deus ele deu à raça humana, não só à raça humana, mas também aos animais. Então, nesse sentido, o atributo da onipotência ele é um atributo comunicável, mas no sentido absoluto, o atributo da onipotência ele é um atributo incomunicável, porque somente Deus tem todo o poder. Ok, meus irmãos? E, salvo engano, Salmo 8, se eu não me engano, vai ser o Salmo 8, eu vou só conferir aqui, também se não for, também não vou procurar agora não, mas eu vou só tentar, mas eu acho que é o Salmo 8, que nós fomos feitos menores do que Deus. Isso. Isso. Exatamente. É o Salmo 8,5. É o Salmo 8,5. Muito bem. Permite, Mário. Isso. Exatamente. Não obstante todo esse poder que ele tem, ele nos trata como recipientes, objetos da sua graça, do seu favor e merecido. É um privilégio muito grande que a gente tem da parte do Senhor. Muito grande. Muito bem. Algo mais para Mário? Algo mais? Muito bem. Dentro dessas características, alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos ir para o terceiro ponto, as manifestações do poder de Deus. Na verdade, esse terceiro ponto dava outra aula, por causa do conteúdo. Eu tentei resumir ao máximo e já tocou. Vamos tentar aqui ver, entendeu? Mesmo que de maneira mais rápida, nem que a gente possa subdividir e depois ver isso, mas eu acho que não, acho que a gente vai tentar fazer isso agora. Então, como é que o poder de Deus ele se manifesta? Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, o poder de Deus ele se manifesta de múltiplas formas, de várias maneiras. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4 formas, 4 maneiras, mas vai muito além disso. Por exemplo, o poder de Deus ele se manifestou na criação de todas as coisas, sejam elas visíveis, sejam elas invisíveis. Olhem só o que o autor aos Hebreus, ele fala, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Tanto é que o autor sagrado coloca essa questão como uma questão de fé, entendeu? É por isso que é complicado você tentar argumentar, sob o ponto de vista lógico, a questão da criação, porque em alguns momentos ela vai requerer a nossa fé. E é isso que nos é dito na palavra do Senhor. Hebreus 11, versículo 3. A primeira manifestação do poder de Deus, o poder que ele exerceu na criação de todas as coisas. Olha só, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, veja, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé nós entendemos que Deus ele trouxe todo esse mundo à existência.
uma criação, como os teólogos falam, de ex nihilo, uma criação do nada. Ele traz todas as coisas. Não foi o Big Bang, não foi uma evolução, não, até porque nada não cria nada, e você tem que ser autoexistente para poder criar alguma coisa. Racionalmente é assim que a gente deve pensar. Então, foi o que aconteceu. Isso, na verdade, nada mais é do que a manifestação, pelo menos uma das manifestações do poder de Deus. Então, o poder de Deus se manifesta na criação de todas as coisas, ou se manifestou no passado, na criação de todas as coisas. O poder de Deus, ele se manifesta na preservação de todas as coisas. É por isso que a providência, como chamam os teólogos, é a obra da criação continuada. Então Deus, ele criou todas as coisas lá no passado, há aproximadamente 5.000 anos, e aí ao longo de todo esse período, pela providência, ele vai sustentando ou vem sustentando todas as coisas, pelo seu poder. Vamos voltar, Hebreus capítulo 1, versículo 3, inclusive foi o texto que a gente repetiu na leitura devocional, aí não foi nada programado com a superintendência, fez parte aí do conteúdo da lição. Olha só, o poder de Deus na preservação, manifestado no passado na criação, que se manifesta ainda hoje na preservação, mediante a providência. Olha só, Hebreus 1:3 diz o seguinte: Ele que é o resplendor da glória, falando de Jesus Cristo, e a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser de Deus, veja, sustentando todas as coisas, através de quê? Pela palavra do seu, está vendo aí? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, por que a Terra ela não entra em rota de colisão com o Sol? Vez por outro tem alguns asteroides, né, que chegam aqui, mas é pouquinho. Porque existe uma ordem em todo o universo. Por quê? Na palma da sua mão, através do seu poder, Cristo, ele sustenta todas as coisas. Somente alguém que é todo poderoso pode fazer isso. E ele faz. Está fazendo agora, nesse momento que nós estamos aqui estudando a sua palavra. Em terceiro lugar, Deus, ele exerce seu poder no governo das autoridades. Sim, Deus, ele exerce seu poder no governo das autoridades humanas. Hoje a gente escolhe esse dia, na verdade a gente não escolhe, né? Mas esse dia foi determinado para nós escolhermos os nossos representantes, as autoridades civis, no caso específico, do Poder Executivo Municipal. Mas no sentido geral, todas as autoridades humanas estão aqui, ó, na palma da mão de Deus. Todas as autoridades estão aqui, ó, na palma da mão de Deus. Abram aí, Provérbios 21. Olha só, o que nos diz aqui a palavra, Provérbios 21. Como ribeiros de águas, veja, assim é o coração do rei, aonde? Na mão do Senhor. Este o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. É por isso que Deus domina, ó Deus, é por isso que Deus domina sobre todas as coisas. Dominou ali o coração de Ciro para que ele editasse o decreto que permitisse o retorno do povo de Jerusalém para a sua terra natal. Por isso que Deus, ele agiu em pessoas soberanas, em reis, como foi o caso de Nabucodonosor. Ele faz isso de Dario, faz isso, meus irmãos. Então esses homens, eles ficam procurando os cargos políticos para exercer essa autoridade, sem saber eles que Deus exerce a autoridade sobre eles. O coração deles está aqui, ó, na palma da mão de Deus, na palma da mão de Deus. Então veja, o poder de Deus exercido na criação, o poder de Deus que ele exerce na preservação, o poder de Deus no governo das autoridades. Em quarto lugar, o poder de Deus na salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, se há algo que a gente consegue ver, enxergar com transparência, com facilidade, é o poder que Deus ele exerce na transformação das nossas vidas, nos fazendo filhos e filhas de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Todo o processo, começo, meio e fim, da salvação, ele é fruto do exercício do poder de Deus.
Por exemplo, Deus ele exerceu poder na pessoa do Redentor para que ele pudesse nos salvar. Estão lembrados que quando o anjo, salvo engano, o anjo Gabriel aparece para Maria, ele garante essa realidade que o poder do Altíssimo iria envolvê-la de tal modo que ela iria conceber do Espírito Santo. Por isso que Cristo é realmente santo. O Espírito Santo agiu poderosamente, miraculosamente, gerando uma criança de maneira sobrenatural no ventre de Maria. Então, para que o Redentor viesse, o poder de Deus teve que ser exercido. Um Redentor imaculado, santo, perfeito, capaz de fato de consumar a nossa salvação. Mas não só isso. O poder de Deus esteve presente na ressurreição do nosso Salvador, quando da sua morte, onde ele expiou os nossos pecados para de fato garantir a nossa justificação. O poder de Deus foi exercido para que Cristo vencesse a morte. Esse texto aqui eu queria ler. Abram aí, por favor, bem rapidinho. Efésios capítulo 1, versículo 19 e também o versículo 20. Eita, vamos seguir. Eu vou ler só esse texto aqui e depois eu passo as referências para a gente poder concluir a nossa aula aqui na hora. Efésios 1, 19 a 20. Mas isso aqui eu queria fazer porque às vezes é um detalhe que passa despercebido. Efésios 1, 19 a 20. Olha só, como o poder de Deus esteve presente, para que Cristo ressurgisse dentre os mortos e assim garantisse a nossa justificação e o perdão de todos os nossos pecados. Efésios 1, 19 a 20. Olha só o que nos é dito aqui, ó. Olha só. Versículo 19. E qual a suprema grandeza de quê? Do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder foi esse? O qual exerceu ele em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, naquela manhã de domingo, Deus poderosamente agiu na pessoa do seu Filho e o trouxe à vida, ressuscitando dentre os mortos. Então, a nossa salvação, seja na atuação do Redentor, ela é fruto do poder de Deus, na sua encarnação, na sua ressurreição e também em todo o processo da nossa salvação. Porque a regeneração é fruto do poder de Deus. Anotem esses versos para depois vocês lerem. Efésios 2:10. Então Deus nos faz novas criaturas em Cristo Jesus para que assim a gente possa frutificar em boas obras. Então foi o poder dele na nossa regeneração. Lá em Judas, versículo 24, nos é dito que Deus, ele opera na nossa santificação. Judas 24, Deus, ele opera na nossa santificação. E lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, nos é dito que Deus, ele vai operar na nossa glorificação. Então veja, na nossa regeneração, Efésios 2:10, na nossa santificação, Judas 24, e na nossa glorificação, Filipenses 3:21. Então, começo, meio e fim, Deus demonstra o seu poder na nossa salvação. A gente pode até concluir dizendo que o mundo e a nossa vida são palcos nos quais Deus ele exerce o seu poder. O mundo e a nossa vida são palcos nos quais Deus ele exerce o seu poder. Fechando a nossa aula. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele é onipotente. Esse é mais um dos seus atributos que nos leva a reconhecer a grandeza de Deus. O atributo da onipotência, de certa forma, inevitavelmente nos leva a reconhecer a grandeza do nosso Deus. Diante de um mundo, bem como de uma vida instável, marcados ou marcada por situações difíceis, o que é que a gente deve entender? Que Deus, ele age e age poderosamente. Meus irmãos, minhas irmãs, eu, você, todos nós temos um Deus, mas não qualquer Deus. Nós temos um Deus que pode tudo, não qualquer Deus. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. É por isso que um dos nomes que Deus ele tem é o Deus El Shaddai, que a gente já viu, que significa o Deus Todo-Poderoso. E diante disso, quais são as lições? Diante disso, quais são as aplicações que a gente pode extrair para as nossas vidas? Pelo menos três.
Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, diante desse fato que nós expusemos hoje pela manhã, que Deus ele é todo-poderoso, que Deus ele é onipotente, a primeira coisa que a gente deve fazer é experimentar conforto em nossas aflições. Uma vez que Deus ele é todo-poderoso, nós devemos experimentar conforto em nossas aflições. Irmãos e irmãs, quão confortável é saber que o nosso Deus, ele tem todo o poder. Quão confortável é nós sabermos que estamos nos braços desse Deus todo-poderoso. Isso traz conforto, isso traz paz em meio às aflições que a gente tem e enfrenta nessa vida. Hoje à noite a gente vai ver um pouco disso ao considerar o capítulo 14 do livro de Êxodo. Esperem para mais tarde. Como referência, o Salmo 121, 2. O Deus que fez os céus e a terra, ele é o nosso socorro. Então, experimente de conforto em suas aflições. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, desfrutemos de socorro em nossas tentações. Desfrutemos de socorro em nossas tentações. Por quê? O nosso Deus, ele é poderoso. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos ter certeza que ele, Deus, nos socorrerá em meio às maiores provas, em meio às maiores tentações que porventura a gente vem enfrentar e a gente enfrenta ao longo da nossa vida. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, o autor sagrado nos é dito que, nos diz, melhor dizendo, que Deus ele é poderoso para nos socorrer em todas as nossas provações. Depois confira, Hebreus capítulo 2, versículo 18. Então, as nossas lutas são grandes, sim, as nossas provações são grandes, sim, mas nunca, entenda isso, nunca elas serão mais poderosas do que o nosso Deus. Nunca. Então, quando ela chegar, quando elas baterem na porta da sua vida, que você possa crer, que você possa declarar: meu Deus pode mais do que elas. E recorra ao seu poder, ao seu fortalecimento. Em terceiro lugar, e último, tenha certeza do cumprimento das promessas de Deus. Tenha certeza do cumprimento das promessas de Deus. A gente viu, meus irmãos, hoje pela manhã que Deus ele não pode mentir. Hebreus capítulo 6 mostra isso. A gente viu hoje pela manhã que Deus pode fazer todas as coisas. Então, se ele prometeu, e ele não é mentiroso, se ele prometeu e ele pode fazer tudo, não se angustie, ele vai cumprir aquilo que ele tem prometido para a tua vida. É só questão de tempo, é só questão de cumprimento da vontade do Senhor. Então, que você também possa descansar, que você também possa confiar e que você também possa estar entregando continuamente a sua vida a esse Deus. Está certo, meus irmãos? Está certo, minhas irmãs? Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações e que nessa manhã de hoje saiamos aqui mais fortalecidos através desse aprendizado, desse grande poder, de todo esse poder, desse infinito poder que o nosso Deus ele tem. Que ele nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.